Transmissão começou, deixa eu notificar e eu vou. Espere Daqui notificar. pro Red também compartilhar. Uhum. Pronto. Notificações de lives. Copiar link. Deixa eu mandar esse link. Eu vou mandar esse link em tudo que é lugar. Tô nem aí, eu vou. Mande, meu irmão. Ai, até mandei pro pessoal de uma rede gringa que eu tenho, que é tipo. Minhas coisas, né? E aí ela. Eu falei, gente, entra aí, por favor, mas tá em português. Deixa eu só ver. Olá, É que oi! eu tô... Perdão. É que eu tava compartilhando aí que você falou, eu nem prestei atenção, o cérebro desligou. Não, eu compartilhei numa. Eu compartilhei num negócio, né? E, só que é em inglês o pessoal lá. O pessoal só sabe inglês. Eu falei, ó, por favor, entra aí pra ajudar mesmo que se foi. Mesmo se foi. Mesmo Por se favor, foi. se você fala inglês, escolhe. Nós não fala griguito, mas nós se vira aqui, ó. Quer ver, ó? The books on the table. É. Eita. Pronto, marquei a galera. Oi, todo mundo. Meu avatar tá bugado, gente. Peraí, meu avatar bugou. Deixa meu avatar aqui até Vamos ver se tá. desbugar. Mas enfim. Olá, todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre questões de movimento, de como tudo se constrói, como é que fazer coisas e quais são os problemas de movimentos e tal e tudo mais. E quais são as dificuldades e quais que são coisas que acontecem. Vamos falar sobre movimentos em geral. Assim, eu tô aqui com o Ghost. O Ghost tem muita experiência em questão de movimento. Muito mais do que eu tenho. E eu gostaria de falar sobre essas questões com ele. Se apresenta aí pro pessoal, Ghost. Se apresenta aí. Oi, meu nome é Ghost. Eu sou um anarquista professor de história, tentando lutar contra o sistema. Estamos juntos, sempre estarei à disposição. Eu tenho um pouco de experiência, assim, sobre questão de movimentos sociais mais ativos, né? Que estão ali na o que o pessoal chama muito de ponta de lança, então linha de frente, né? Então, se vocês tiverem de dúvida, vocês podem perguntar, estou à disposição. Se eu souber responder, dentro do meu conhecimento e experiência, estarei aqui à disposição para responder. Fique à vontade. Eu? Alô, eu vou deixar um joguinho. Eu vou deixar um joguinho aqui rodando no fundo, pessoal, porque hoje não vai ter como fazer um auxílio visual muito grande. Vai ser mais uma discussão mesmo. Mas, bom, vamos lá. Ah, como é que. Bom, vamos começar, né, gente? Me diz aí, Ghost. Quais movimentos? Como é que funciona os movimentos, por exemplo, para você entrar? O pessoal, uma coisa que eu sempre vejo o pessoal perguntando é: ah, eu tô numa cidade, deve ter algum movimento às vezes, mas eu não sei. Como é que você faz, tipo, como é que faz para entrar nesses movimentos, sabe? Como é que faz para chegar lá? Olha, no geral, o contexto dos movimentos, eles estão sempre envolvidos, principalmente com a arte, né? Então, assim, se você está procurando um movimento anarquista que, tipo, tá se fundamentando, ou então que tem já um viés, por exemplo, voltado para a música, a gente pode procurar, por exemplo, bandas de garagem, shows de, como fala, de baixo orçamento, shows de garagem, ou então procurar, eu pelo menos, não é que eu encontrei nesse sentido, né? Como eu morava na capital, ficava muito fácil de você ter contato com isso, né? Tipo, no interior é bem mais fácil
você pode procurar esse contexto de movimento dentro das próprias partes de classe de trabalho. É o que eu costumo falar para os meus alunos, porque eles têm muita dúvida também sobre isso, não é só para ingressar no movimento, mas também, professor, o pessoal fala tanto que a classe trabalhadora está reclamando. Onde eu encontro essas pessoas reclamando? Cara, primeiro, o movimento existe, vai estar lá em algum lugar, seja no rap, no rock, seja dentro de partido político, seja dentro de alguma comunidade que esteja se formando dentro de periferias, ou então fora delas também, tipo, dentro de sindicatos, isso também é importante estar de olho, né? Tipo, em eventos que acontecem. Enfim, dentro desses lugares é importante olhar também, que é o padrão, geralmente, quando você vai procurar algum movimento social, então ingressar em algum que esteja próximo da sua região. Mas, no geral, o lugar exato para você poder começar, ou então você procurar um movimento social, é dentro dos bares, molecada. Tipo, é o que eu falo como eu tava falando, né? Como eu falo pros meus alunos. Onde a classe trabalhadora tá reclamando? Quer dizer, ela não tá, sabe, tipo, numa palestra. Mano, a gente tem que entender uma coisa que é muito simples. E isso não é para jogar um banho de água fria em ninguém, tá? Se você tem uma visão parecida com isso, tipo, não é um banho de água fria, é uma realidade. A classe trabalhadora, ela não tá preocupada com o que a esquerda tem para falar. É uma coisa que até o Mano Brown, ele coloca em alguns contextos, que é, tipo, abre aspas aqui pela citação, né? Hoje a favela não é mais de esquerda, ela é de direita. E a gente tem que entender o porquê que isso acontece, fecha as aspas. Que é o que o Mano Brown fala em muitas entrevistas dele. Quando ele falou isso, eu tomei isso pra mim, tá ligado? E aí, eu justamente voltei pra esse ponto que eu falo pros meus alunos, que eles estão em bares. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas, elas estão estressadas, elas não estão buscando mais entender o mundo, elas estão buscando fugir dele de alguma forma. Seja uma abstração dentro da televisão, seja um vício, seja simplesmente não estar em casa, já é algum contexto, né? Então, onde procurar esse movimento social? Dentro da onde o popular, as pessoas estão, né? Onde começar esse movimento popular? Dentro da faculdade de História, a gente tem o hábito de dizer que os grandes movimentos e os grandes revolucionários surgiram dentro dos bares. Os grandes filósofos surgiram dentro dos bares, das tavernas, dentro de cafés e assim por diante. Então, dentro desse contexto, é o que eu digo. Só tem um jeito de você fazer um movimento social acontecer, indo até onde o povo está. E o povo está fugindo. E o povo procura em outro contexto essa fuga. Será que eu consegui ser claro? Eu não sei, eu acho que eu me confundi aqui, mas deu pra entender? Foi muito claro que é isso. Sim, isso eu entendo. E é o que eu digo assim também, porque assim, ó, querendo ou não, a galera não confia mais em sindicato, hoje em dia. Você conversa com qualquer pessoa assim, mas vamos falar nos sindicatos. 10% do pessoal do trabalho vai pro sindicato, gente. Tipo, não é assim a maior parte da galera que tá envolvida. E na real, a maior parte do sindicato é pelego, tá, hoje em dia. A maior parte do sindicato é tudo pelego. É peleguismo puro, é peleguismo profissional, quase. Não, e os sindicatos que são legítimos, eles estão sendo demonizados dentro das empresas pelos próprios patrões, que ainda assim exercem uma influência muito grande, principalmente nos interiores, tá? Eu não digo só no interior de um estado específico, mas de todos. As indústrias dentro do interior, elas fazem uma pressão social dentro do trabalhador a ponto de obrigarem eles a ficarem ou não ficarem por conta de um partido político XYZ e demonizam os movimentos sindicais. Isso é ridículo. Enfim, desculpa, desabafo. Não, tudo bem, tudo bem. E aí, a gente tem essa questão também dos sindicatos, eles são, a maioria, pelego. Tem alguns que são bons, realmente, mas... Por exemplo, quando eu trabalhava, meu sindicato nunca apareceu. Tipo, quando eu trabalhava formalmente. Hoje eu não trabalho formal. Hoje o meu trabalho é informal, mas quando eu trabalhava formalmente, você chega lá... o sindicato dos programadores falou isso. Quê? Quê? Tipo, como assim o sindicato dos programadores falou isso? O que tá acontecendo? Não, e assim... Tem, por exemplo... E é engraçado que eles inventam... Às vezes, e eu passei por isso, tá? Quando eu trabalhava em telemarketing, tipo, eles falavam sobre o sindicato dos atendentes em telemarketing. Eu tinha 18, 19 anos, eu era uma criança, né? E aí, não, porque é verdade, eu era totalmente inexperiente na conversa. E aí, o que acontecia? Eu acreditei que tinha um sindicato.
Fui procurar, cadê o sindicato que não tinha? Mano, e no cinema também, que eu trabalhei como atendente do cinema, como vendedor de ingresso do cinema, né? E aí falavam que tinha os do. Como que é? O sindicato dos prestadores de serviço de cinema, cinematográfico. Cara, até tinha, mas os caras falavam inglês, só pra você ter uma noção. Os caras falam, Só pra você ter uma visão da parada. caralho, tipo, porra. Porra, isso foi foda. Chega a ser absurdo, chega a ser. Não, e é real, o sindicato existe, tanto que a greve dos roteiristas está acontecendo justamente por causa do sindicato, mas não é no Brasil. Não tem acesso para nós que somos brasileiros e atendentes dessas empresas que são americanas, que são internacionais, sabe? Hoje eu não sei, na época era assim, tá? Eu vou deixar aqui pontuado, porque, né? Não, sim, Hoje eu não sim. tenho noção de como que tá essa situação, mas no caso, é isso. Não, sim, sim. E aí você tem toda essa questão. Aí, uma coisa que eu vejo também é um derrotismo, sabe? Tipo, a galera tá, sabe? Quando a galera entra no movimento, assim, eu vejo isso assim, que eu vejo com a galera falando. A pessoa entra aqui e fala, mas pô, na minha cidade não tem nada, eu moro no interior, não tem sindicato, não tem grupo de esquerda, não tem porra nenhuma, não tem nem grupo universitário. Você assim, o que que você diria pra esse pessoal assim, tipo, o que que você Comece. Não tenho o que falar. Porque, assim, é uma coisa que eu não sei, né? Não sei se todos concordam com isso, mas é uma coisa que eu bato palma pro João Carvalho. Porque quando eu conheci o João Carvalho, ele estava justamente com esse discurso. Se você não tá vendo nenhum movimento social e você tá vendo problema, das duas, uma. Ou você é conivente ou você é contra o problema. Se você é conivente, continua sentado no seu sofá sem fazer nada. Agora, se você tá vendo problema e você não consegue, tipo, alcançar o que você precisa, tudo bem, todo mundo tem uma deficiência, não vou falar a palavra deficiência, né? Tipo, tem uma falta de um conhecimento de um determinado assunto ou de uma determinada ação, que ali para ele fica difícil, para ela fica difícil, mas isso significa que você tem que procurar pessoas que possam te ajudar, e assim você continua um coletivo. Quer dizer, por exemplo, sim. quando eu comecei quando eu comecei, porque o coletivo já existia, né? Quando você pega a situação de quando eu entrei no coletivo, tinha pessoas que organizavam, por exemplo, a parte de tesouraria, que organizavam a parte de leitura, que faziam pontes dentro da comunidade. Tinha o cara que sempre estava lá na frente, escutando o que todo mundo estava falando. E assim, a gente não tinha nomes, não tinha cargos. Né, as pessoas pegavam e falavam, pô, eu sou bom com números, eu sou bom com contas, tá? Então você fica cuidando da parte da finança pra gente poder administrar um mês. Eu sou bom para lidar com as pessoas, que nem esse colega nosso que ficava na frente do coletivo e escutava o que as pessoas tinham para falar, e assim ele absorvia e tipo falava, ó, o pessoal tá reclamando aí que vou dar um exemplo chulo, tá? Que o padeiro não tá entregando tanto pão dentro da comunidade. O que a gente pode fazer em relação a isso? Tá, vamos ver qual que é o problema do padeiro. Daí a gente ia lá solucionar o problema do padeiro. E assim ia. A comunidade ela geria dentro desse contexto. A gente começou a evoluir o discurso porque a gente tinha essa organização. Então, assim, se você está dentro de um bairro, dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade, dentro de, sei lá, de uma escola, de um hospital, do lugar que você trabalha, e você está em dúvida e não está achando algum lugar para se organizar ou então para se encaixar, então eu tenho uma boa notícia para você. Parabéns, você vai começar um coletivo amanhã. Tipo isso, Sim, sim, sim. né? E aí eu também, tipo, nesse meio, eu também tenho essa questão, tipo, às vezes é difícil você começar um coletivo físico. Às vezes é difícil começar qualquer coisa. Ah, eu não tenho amigo aqui perto, sabe? Eu entendo principalmente pra questão de pessoas LGBT, tá? Por causa que existe toda uma. É mais difícil, tá? Não tem como negar que é mais difícil pra pessoas LGBT. Por quê? Porque tem todo um estigma mesmo dentro do movimento, tá, gente? Não existe só. Até no movimento LGBT existe um estigma. Então, tipo, mas. Então às vezes é mais difícil. Porém, se você puder, tipo, começar, se você tiver essa chance, você pode, tipo, mas meu trabalho não tem sindicato. É possível que o seu trabalho não tenha um sindicato, mas que você possa, por exemplo,
começar um sindicato com seus colegas de trabalho que são menos filho da puta. Tipo, os caras que você sabe que não vai. Que você sabe que não vai te Está ferrar. rasteiro em você no final lá na frente, É, né? sim. Porque é o seguinte, uma coisa que eu critico muito no modelo sindical brasileiro, principalmente, é que o modelo sindical brasileiro ele é extremamente impersonal, impessoal. Ele não tem personalidade, não tem personalismo. Você é uma entidade que tá lá, você sabe que tá lá, só que a maioria das pessoas não tem contato, e a maioria das pessoas que você vai no sindicato não estão trabalhando com você. Então, tipo, geralmente, se for um lugar de trabalho grande, assim, ó, se você trabalhar, sei lá, numa loja 100, num ponto frio, vai ter uns 3, 4 sindicatos para 3, 4 de classes de trabalhador que estão lá. É Então, bem isso mesmo. o que eu diria é que para se fazer, nesse caso, é basicamente procurar no seu próprio local de trabalho. Falar, galera, o chefe tá sendo babaca, né? Vamos, vamos se organizar aqui, sei lá, sabe? Dar uma organizada. Porque Quer assim, ver um exemplo que eu posso dar? Desculpa te manda cortar, ver. eu lembrei disso agora. Eu vou dar um exemplo recente. Na escola que eu trabalho, Uhum. eu vou colocar aqui é um termo carinhoso, tá? Não é pejorativo no caso. As tias da limpeza da escola, elas estavam com uma dificuldade muito grande, porque elas não estavam recebendo nem o vale-refeição e nem o salário delas. Elas estavam trabalhando de graça e ia fazer 2, 3 meses. Só pra vocês terem uma noção. E a gente descobriu que era uma empresa privada que estava fazendo o trabalho dessas profissionais. E aí o que acontece? Essas mulheres, elas, por não terem um direcionamento jurídico, por não terem uma instrução jurídica, não sabiam que tinham um sindicato. E vejam só vocês, o sindicato estava do outro lado do que a gente vai chamar do interior sul do estado onde eu moro. E aí, o que acontece? Dentro desse exterior, do interior sul, ficava muito inacessível para elas poderem questionar sobre o que estava acontecendo dentro daquela diretoria de ensino que estava representando elas, a empresa que estava falindo e não estava pagando aquelas funcionárias. Então, assim, dentro desse contexto, quem orientou elas fui eu. Eu não podia assumir, lógico, a frente delas, porque eu acho que tiraria a representatividade que elas estavam tendo, e outra que elas não iam ter. Perdão, a identidade que elas estavam tendo ali enquanto mulheres, enquanto trabalhadoras. Eu achava que isso não seria justo, eu pelo menos tomei isso pra mim. E outra coisa que, tipo, só direcionar seria o suficiente para elas se organizarem. Então, assim, o que a Flair tá falando é totalmente válido, porque, assim, quando você vê um sindicato que não tá funcional, você tá vendo um problema, você fala, pô, mano, mas não tá aceitando ali por quê? O que tá acontecendo? Por que o salário atrasou? Olha ali, ó. Estão carregando mais do que o devido. Muitas vezes em empresas metalúrgicas, eles falam sobre o excesso de peso. O pessoal do trabalho fala, ó, não pega assim, porque senão o pessoal do trabalho aí vai reclamar que você tá pegando, o sindicato não gosta dessas coisas. Se o sindicato vê isso aí, os caras pegam e não sei o quê. Então, assim, tem todo esse contexto, né? Tipo, eu lembrei dessa história agora para poder passar aqui, não sei se cabe, mas, né, Não, fica aí no cabe, você exemplo do que acha. você tá colocando. Uma coisa também que eu quero falar assim, tá, mas começar. Falar que começar, tá, mas como é que eu começo, né? Porque a gente tá falando, começa o movimento, faz você, faz o negócio, mas tá, como? É sempre assim, porque tipo, vamos fazer. Tá, mas como? Sabe? Bom, existem algumas ações que podem ser tomadas que são, bom, simples. Serem tomadas que você pode tomar agora, ou amanhã, ou sei lá, quando você tiver, sabe? Uma outra coisa que a gente tem que falar, isso aqui não. Vou falar isso aqui sério. Isso aqui não é moralizante. Não é moralizante, tá? Tipo, não é. Você é uma pessoa terrível por não participar do movimento. Não, você não é de verdade se você não tiver. Calma, não é isso. Muito pelo contrário. Pessoas diferentes vão ter necessidades diferentes e momentos diferentes e vão ter questões diferentes e podem ter vários motivos porque, por exemplo, eu não queria nem sair de casa. Por exemplo, eu conheço muita gente que tem real, tipo, eu falo real mesmo, ansiedade social pesada. E é uma questão difícil pra pessoa, tipo, sair assim e falar, eu vou ali no fazer uma coisa, sabe? É difícil pra. Interagir dói, interagir com pessoas dói, né? É, Não, então. no caso desse problema, no caso, né? É, Tipo, sim. né?
Sim, sim, e eu entendo, real, eu entendo. Então, tipo, não é moralizante. A gente não tá querendo moralizar essa questão de, tipo, você não. Faça o que você puder. Se você puder conversar com alguém, sei lá, um amigo seu no WhatsApp, conversa com seu amigo no WhatsApp. Já ajuda, pelo menos, se você não for, pelo menos seu amigo pode ir, sabe? Então alguma coisa vai acontecer. Junta uma galera na internet, monta um canal, cria um podcast, faz audiobook, faz edição de vídeo, monta imagem, coloca no Instagram. Tem diversas formas de você fazer um coletivo hoje, ainda mais, né, com todas essas coisas conectadas que nós temos aqui hoje, dá pra fazer diversas formas disso, sabe? Tipo, conhecer Uhum. pessoas não necessita necessariamente de você estar presente, né? Tipo, tem diversas Uhum. formas de você fazer isso e tem espaço pra isso. Então, né? Uhum. E aí o que é que eu queria falar? As coisas são às vezes mais fáceis do que parecem. Se você tiver um amigo e alguém ali, por exemplo, mas o que eu faço? Você pode conversar com o seu pessoal, sabe uma coisa? Creche. Sempre tem mãe, pai precisando de creche. Sempre tem alguém precisando de creche. Pra fazer, sei lá, a pessoa precisa ir no banco. Sei lá, não é nem que a pessoa trabalha muito, às vezes a pessoa pode até ficar em casa, mas ela precisa ir no banco e não tem ninguém pra ficar com a criança. Sabe? Outra coisa, ajudar, sabe, tentar montar uma creche comunitária, uma coisa relativamente mais, parece, mas é relativamente simples. Mas eu não conheço ninguém, beleza. Monta um jardim no seu bairro. Olha o seu bairro aí, sei lá, sempre vai ter um terreno baldio, na maior parte dos bairros do Brasil tem um terreno baldio abandonado aí que o pessoal fica pra especulação financeira. Junta, sei lá, uns dois amigos seus, coloca lá e faz um jardinzinho. E coloca uns tomates pra crescer, uma fruta, uma fruta, sei lá, uma verdura. Coloca lá. E tipo, você pode fazer isso. Inclusive, a gente tava vendo a possibilidade de fazer isso justamente com o nosso coletivo, por causa que é totalmente legal. É totalmente tipo, não, Pode mas isso fazer vai. isso em praça pública. Você pode, pode. Não tem problema nenhum. E assim, nessa questão de creche, um exemplo que a gente pode dar foi um coletivo que eu trabalhei numa cidade vizinha daqui. Não, quando eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar dentro de de um coletivo chamado coletivo. Como que era? Era uma escola. Aí depois essa escola foi abandonada e eles transformaram isso no Colibri. Coletivo. Eu vou falar coletivo Colibri porque eu não vou lembrar direito o nome certo, mas eu vou colocar aqui como coletivo Colibri, tá? As pessoas eram professores que eram da universidade, que eram professores do estado, que estavam se organizando ali. E aí eles pegaram, lógico, todos eles voltados para uma ideologia de esquerda, mas não necessariamente anarquista. E aí o que acontece? A gente começou a juntar a galera. E ali dentro tinha vários materiais, né? Dentro desses materiais que a gente tinha contato, era uma máquina de fazer, como fala, fralda. E você podia fazer de diversos tamanhos, e a máquina funcionava. Então a gente só colocou para funcionar e começou a produzir isso. De repente tinha a mãe vindo buscar fralda, tinha filho tipo, mais velho, que vinha e deixava o filho ali porque a mãe estava trabalhando e ele vinha para poder deixar o filho para poder ir numa entrevista. Tinha pai que, sabe, daí começou a vir essas pegadas. Daí tinha mãe solteira que tinha sido expulsa de casa, ou então que estava numa situação muito crítica ali, que a gente acabava não, a gente acolhia, e aí essas pessoas, tomado pelo movimento social que estava acontecendo ali, ajudava a gente a fazer a manutenção do lugar. Tipo, a gente ensinava, a gente começou a fazer falando do jardim, horta coletiva. O colibri ficava aberto para a galera poder lá ter acesso à horta. A gente cultivava, organizava. Foi muito legal fazer tudo isso. O envolvimento com as pessoas, com a natureza, foi muito gostoso nesse sentido, né? Sim. E é o que eu falo, hoje a gente tá muito alienado. A gente tá alienado de nós mesmos, nós estamos alienados do nosso meio, nós estamos alienados do nosso trabalho, nós estamos alienados de tudo. Tipo, a alienação hoje não é só, tipo, do meio de produção, mas do meio de vida. Da sua força, do que você faz, de você, da sua própria identidade. A sua alienação é de praticamente tudo, sabe? Você, dos seus vizinhos, da sua comunidade. A gente não tem comunidade hoje em dia, praticamente tem muito pouca gente de comunidade mesmo. Que sabe?
principalmente quando as cidades se urbanizam mais no modelo brasileiro, as pessoas se isolam mais. O Brasil tem um modelo de isolacionismo urbano que é estranho, que eu não tenho que fazer um estudo melhor sobre isso, mas que você vê assim que é um isolacionismo urbano individualizado. A pessoa não tem o que fazer, ela não tem capacidade. Seus vizinhos eles estão isolados. Você está isolado. Tem muro ao seu redor. Tem muro ao redor dos seus vizinhos. Tem muro ao redor do vizinho do vizinho. Tem muro em todo mundo. Ninguém fala com ninguém. Porque. E aí você fala, mas tem gente que ainda fica na rua. É claro, hoje em dia ainda tem gente que fica na Mas rua. esse é um processo do capitalismo, né? Tipo, daí a gente pauta um pouco da parte teórica. E isso é uma das dificuldades gigantescas que a gente tem em questão de movimento social, principalmente das capitais, que foi onde eu estive mais ativo, é que o muro social existe, tá? O muro social existe, é um fato que ele existe. Por quê? E esse muro social ele é criado justamente pelas classes que eles colocam como superiores à classe trabalhadora, né? Assim, eu não gosto de usar o termo elite, mas acho que vocês entenderam. No caso, os caras que moram em condomínio, eles criaram uma proteção para eles em relação ao mundo. Quer dizer, teve um relato de um aluno meu, um tempo atrás, que ele estava comentando que ele foi como fala, numa casa que a mãe trabalhava, e aí o que aconteceu? Ele tinha um contato X com um menino que estava lá. Aí eu não sei o que aconteceu, que foi um evento que o menino do patrão que ela trabalhava, o patrão teve que viajar ou coisa do tipo, e aí eu não sei o que aconteceu, que o menino teve que ir numa festa de aniversário na casa dessa profissional, né? E aí o que acontece? Ele disse pra gente que, tipo, o menino mudou, ele travou, não queria falar com ninguém, porque a gente tava falando sobre esse assunto, né? Desse choque de realidade dentro de sala de aula. E aí o que acontece? Ele falou, meu, é realmente isso aí que você fala, professor. Tipo, dentro da casa do menino lá, ele agia de uma maneira. Comigo, super normal, trocava ideia, não sei o que, a gente falava de videogame e tal. Quando a gente saía do ambiente dele, os moleques estavam falando de funk, estavam falando de futebol, de bicicleta, tal, de pipa que a gente estava conversando, ele travava, ele não sabia falar. Então, o que é isso? Essa muralha social que eles criaram foi justamente para a gente ficar preso de um lado e eles protegidos do outro. Tal fato a gente hoje tem, como posso falar, movimentações, né, grupos que envolvem toda uma comunidade, a gente fica refém das regras que são criadas por nós mesmos para podermos nos defender do Estado que está... O Estado não, né? Enquanto não vou falar também isso, como que eu posso falar? Enquanto a segurança nacional, pronto, achei um termo. A segurança nacional está tentando impedir a gente de avançar e evoluir nesse contexto, né? Então, assim, mas acho que vocês entenderam que eu digo segurança, eu espero que vocês tenham entendido. Enfim, enquanto essa força está tentando impedir, então, tipo, é um choque, né? Então, assim, a maior dificuldade hoje dos movimentos sociais, pelo menos na minha percepção, é a comunicação com quem não está vendo o que está acontecendo. Porque enquanto você acha que não está tendo movimento social, significa que está dando certo o projetinho deles. De fazer você ficar alienado o suficiente, como a Flery falou, de não perceber o que está acontecendo à sua volta. Então, hoje a maior dificuldade nesse contexto é justamente fazer a população entender que nós estamos ali para ajudar. Quer dizer, a gente fala isso... Aí é uma cutucadinha mesmo. Eu vejo muita gente falando sobre os movimentos comunistas, eu vejo muita gente falando sobre os movimentos socialistas, mas eles esquecem justamente dos movimentos anarquistas que estão ali implementados dentro de pequenas comunidades ou então de grandes comunidades, que às vezes dá comida para uma criança que não tem nada para comer no dia, que às vezes está distribuindo roupa, sapato, livro, está educando, está alfabetizando. Então, tem todo esse contexto que dificulta, justamente por causa dessa barreira social. As pessoas não é que elas não estão vendo, elas estão sendo impedidas de ver o que está acontecendo à sua volta. Não é possível que um ser humano, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui mais visual, que eu acho que provavelmente todo mundo acha que, ou a grande maioria deve ter visto, a questão do Rica com o entregador do iFood. Tipo, o exemplo é perfeito. Vamos fazer um... Pode falar, desculpa, eu te cortei. Não, é que esse negócio de entregador do iFood é bem interessante, porque o pessoal do entregador do iFood, gente, esse pessoal tá
né? eles estão em uma posição única, vocês sabem, né? Porque eles são uma infraestrutura que eles estão ficando cada vez mais. Eles estão se tornando cada vez mais essenciais, porque, tipo, eu sei de supermercado que só entrega por aplicativo agora. Tem alguns supermercados hoje em dia que só entrega por aplicativo. Não, Sabe, porta fechada e tudo. não tem nada, você só pede no aplicativo e os caras te entregam. E não tem nem, tipo, ah, mas eu quero ir lá ver o fruto. Não, não, não. Você não viu nada, você só, sabe? Eles. E ao mesmo tempo, essa infraestrutura desse galera é alienante. Porque, tipo, ir ao mercado, apesar de eu particularmente não ser uma pessoa que goste muito de ir ao mercado, mas tudo bem. Eu entendo que é uma coisa que era, tipo, antigamente, era tipo um meio quase. Era quase um evento. O É, não, pessoal era ia. onde. É, que o pessoal ia encontrar, a feira livre. A gente vê isso desde da Idade Média, né, no caso. É. A galera ia pra encontrar mesmo. No interior é assim, tá? Tipo, a galera que é aí do interior se identifica. A galera marca o dia pra ir no supermercado pra fazer compra junto, pra poder botar o papo em dia, as fofoca em dia. Não tô nem brincando. Não tem outra coisa pra fazer, vai no mercado, é domingueira? Ah, bom, tarde. Oh, tá fazendo o quê? Como que tá o dia? É tipo assim, vocês não têm É. noção. Não, eu tenho, sou do interior, eu tenho. Ah, é bem essa brisa, né? E aí. Mas. Uma coisa é você ter essas coisas, outra coisa é você ter um movimento social. E outra coisa é você espalhar esse movimento social. É você ter uma construção desse movimento. E assim, me explica. Se você puder, assim, tipo, você que já teve mais experiência nisso, quais são as questões que você encontra de dificuldade do movimento? Você chegou, você acabou de chegar. Que são as dificuldades? Olha, quando eu cheguei, foi um negócio meio que. Como eu posso explicar? Foi um negócio meio que inusitado, na verdade, porque foi um acontecimento, né? Mas no meu caso, quando você entra ali, tipo, a primeiro momento é todo mundo muito familiarizado, né? Tipo, todo mundo tenta te acolher, é muito acolhedor. Mas eu acho que a minha maior dificuldade ali, onde eu mais me desloquei ali, foi entender alguns contextos. Eu quero deixar uma coisa bem clara, que, tipo, nenhum movimento social que eu participei tinha como regra básica tratar de alguns termos com cuidado, né? Tipo, a gente não tinha instrução. A gente era um bando de moleque, de verdade, assim, resumindo assim bem a parada, era um bando de moleque que tava tentando falar sobre liberdade, que tava se conhecendo um universo, né? Então, tipo, algumas coisas a gente falava. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por favor, não fiquem bravos comigo. É só um exemplo, tá? Dá um desconto. No caso, por exemplo, o termo, né, eu vou colocar. Eu posso falar, Flávio? Você não vai se ofender, eu não quero ofender ninguém, mas era um termo que a gente usava. Que, por exemplo, assim, numa frase, vou pôr assim: Ah, viado, onde você vai? Sabe? Uhum. Nesse Não, tudo contexto, bem, pode, não, pode né? falar. Se for num contexto, pode falar. A gente é um Não, é que contexto eu tô que. tentando achar palavras aqui que eu não quero magoar ninguém, não quero ofender ninguém. Às vezes eu sou muito bruto por isso. Enfim, Não, vai mano, no- mano, mano, mano. Qualquer coisa a gente. Qualquer coisa fala, não, esse termo é meio errado, pessoal LGBT, qualquer coisa eu falo, mas. Pode mandar, o, pode. então, tá bom. Então, assim, dentro desse contexto, o que que acontecia? A gente era contra a homofobia, a gente, por exemplo, a transfobia foi me apresentada recentemente em 2017 e 2018. Eu não tinha essa visibilidade dentro desses movimentos sociais, eu não conseguia ver esse problema. A gente via o problema das mulheres, a gente via a fome dentro das quebradas, a gente via os moleques sendo presos por causa de um beck dentro do bolso. Então, assim, a gente via os pichadores, os grafiteiros tomando porrada de policial no meio da rua. Então, assim, a gente via todo esse contexto numa ação direta e a gente tinha que agir com agilidade. Então, assim, conforme você vai vendo algumas coisas, você fica confortável naquilo e você não recebia instrução. Então, a gente tinha aquela brisa. Ah, somos contra a homofobia. Aliás, nós somos contra a homofobia e que não sei o que e tudo mais. Mas fazer as brincadeiras homofóbicas que eu não vou reproduzir aqui, que daí é pesado mesmo. Daí fazia piada, daí falava sobre o São Paulo, daí tinha todos esses contextos. Porque isso falava com a comunidade de uma maneira geral, por ser cultural, né? E aí, tipo, não ter instrução, reproduzia. Depois de anos que eu fui aprender, pô, esse termo aqui parece que não é tão legal. A questão, por exemplo,
do, do, por exemplo, dos pronomes, não foi uma coisa que foi apresentada para mim aos 15, 16 anos, foi apresentada para mim aos 19, 20. Né? Então, assim, demorou muito tempo para aprender isso aqui, entendeu? Eu tô dando um desabafo aqui mesmo, tô dando o meu depoimento aqui, mas é verdade, entendeu? Tipo, dentro desse contexto. E isso demorou muito para poder ser construído, sabe? Tipo, demorou muito para ser construído dentro de um vocabulário, de eu perceber que algumas coisas me incomodavam, outras nem tanto. E aí, tipo, eu fui falando, tá, por que essa aqui nem tanto? Daí eu fui vendo tudo isso. E aí, tipo, por que eu tô falando tudo isso? Pra justamente puxar a ponte do Rica, né? É, tipo, tudo bem, ele é um lixo de ser humano, isso é um fato, mas a gente precisa olhar a questão do Rica por uma outra perspectiva. Por que o Rica tem uma ação daquela? Será que é porque ele odeia o entregador do iFood ou será porque que ele nunca teve contato com uma pessoa que era um entregador, que trabalhava no dia a dia dentro daquele contexto e ele não consegue entender a realidade daquele cara? Tá ligado? Não sei se está fazendo sentido, mas enfim, né? Dentro da realidade daquele cara e por isso ele não consegue simpatizar com aquela realidade a ponto dele falar, pô, mano, eu não vou descer pra atender o entregador porque é muito mais importante eu fazer o jogo aqui, porque foi isso que ele falou, né? E aí, tipo, foi o que eu vi, pelo menos. E aí o que acontece? Então tem todo esse contexto. Ah, você tá passando um pano pra burguês? Não, não tô passando pano pra burguês, mas a gente precisa fazer essa análise fria pra gente não cair pelo mesmo problema que a gente caiu em 2017, 2018. Né, que foi justamente essa coisa de assim, eles não entendem, tudo burguês, vamos odiar e tudo mais, e fechar a bolinha. Não, a gente tem que analisar o problema para a gente poder não deixar esse problema se tornar uma raiz, né, cortar ele ali. Né? Então, por exemplo, você me perguntou a maior dificuldade que você teve em questão de quais são as maiores dificuldades dentro do movimento social. Quando você ingressa, a maior dificuldade é justamente entender quais são os pontos. Porque a primeiro momento as pessoas torcem o nariz quando você fala assim, ó, aquela pessoa não é ele dele, é ela dela. Ah, mas eu vou ter que falar assim, puta, mas não. O pronome existe, você tem que ser praticado e você vai ser educado para fazer isso, né? Então todo esse processo de entender o que estava acontecendo e de você sair, tirar esse véu da sua frente, é justamente o maior problema, eu acho que nos movimentos sociais, porque principalmente hoje aquela coisa como fala, manifestante de passeata de paz, que eu chamo, né? Que é os caras que ficam levantando cartaz paz ao mundo, como se fosse realmente trazer alguma solução para aquilo, para os problemas que já acontecem, e ao mesmo tempo o cara tá lá batendo, falando que não é para legalizar a maconha dentro do Brasil e assim por diante. Então, assim, esse movimento que acontece é justamente esse deslocamento ideológico das pessoas não estarem dentro da realidade, estarem fugindo da realidade, né? Então, quando essa pessoa vai de encontro a um sindicato, a um movimento social, porque quer fazer uma ajudinha, uma beneficência, né? Tipo, fazer a da vez, ela se encontra com uma seriedade. E ela tem que entender que existe aquela seriedade. Não é só samba e pagode, no fundo tem outra coisa, Sim. né? E também tem a questão, por exemplo, isso que eu falo, por exemplo, de movimento LGBT. Porque é o seguinte, eu falo assim por experiência, tá? Muito lugar, como você disse mesmo, ainda tem uma hostilidade com pessoas LGBT. Muito lugar tem essa hostilidade. E você fala, tudo bem, pode não ser exatamente culpa deles, por eles não podem não ter o vocabulário, mas também existe um problema que eu noto, o que acontece nesses lugares, eu notei já no passado, que é a superioridade moral. Isso assim você fala, não, mas como assim? Muita gente de movimento, eles se veem superior moralmente. Eu faço, eu estou, eu faço, eu tô aqui. Eu apanho da polícia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, logo, e eu sou contra a homofobia. Como assim você tá me chamando de homofóbico? Como assim? Sabe, sabe? E tipo, Como assim eu não posso usar um turbante africano no meio de um metrô, que isso é apropriação cultural? sabe, como assim? E tipo, quando eu falo isso, é menos uma crítica à pessoa como indivíduo e mais a um sistema. Porque é o seguinte, por mais que a gente queira, por mais que a gente adore, por mais que a gente, sabe, por mais que você esteja 100% envolvido nos movimentos sociais, o movimento social ainda tem relações do mundo real, fora do movimento, fora do mundo real, fora do movimento, das estruturas do mundo real, coisas além das estruturas do mundo real.
homofobia, transfobia, tudo isso existe. E isso existe não num caráter fixo. A homofobia não é tipo uma coisa que, sabe? O homofóbico você não tem uma questão fixa. Eles não têm um argumento que você fala, não, você tá errado. Nossa, eu tô errado mesmo. Não, não é assim a homofobia. Ela é, assim como todos os sistemas, os sistemas de opressão eles também têm um nível de fluidez. E por terem esse nível de fluidez, eles vão sim se infiltrar, querendo ou não, nesses movimentos sociais. Querendo ou não, as pessoas trans, e eu falo assim, de experiência mesmo, não têm segurança em muito movimento social. Eu Aquela falo. coisa, né, Fleri? Não quero te cortar, mas uma coisa que faz as pessoas a repensarem sobre o que você está falando é lembrar elas que 80% da população trans não chega aos 30 anos. Não, essa Isso estatística, eu sei, mas essa estatística é falsa, tá? é Essa falsa? estatística é Pensei que falsa. fosse real, perdão. Eu Não, essa escutei isso de estatística é uma pessoa. falsa, é falsa essa estatística, Perdão, tá? perdão. Essa estatística é falsa porque é o seguinte, é um estudo que foi feito em um caráter da sociedade, com um tipo de... Esse estudo foi feito com mulheres trans que estão no trabalho sexual, que estão em situação de rua, sabe? Ou seja, é um recorte da população que foi tirado de contexto para, sabe, como o pânico moral. Não, a maior parte das populações trans não morrem aos 30 anos, 80%, não é isso. O que Perdão, acontece. tá? Não, Perdão, não. desculpa. Sem problemas. Estamos aqui pra corrigir, justamente. Estamos aqui pra. Então, Tá tipo. vendo? Nós erra também. Não, sim, sim. Então, tipo, a maior parte das pessoas trans, elas têm uma expectativa de vida menor? Tem. Transfobia existe? Sim. Transfobia é ruim? Sim. Existe um maior nível de suicidalidade na população trans? Existe. Mas não é desse nível também, sabe? Só tô falando. E, mas também não quer dizer que é bom, tá? Não tô falando, tá tudo legal, gente. Relaxa, tá tudo legal. Não, não tá tudo legal, não. Não tá nada legal as Todo coisas. mundo é receptivo nessa sociedade. É sim, viu? Confia. Confia, confia. Mas o que eu tô falando mesmo é que, tipo, mesmo dentro de movimentos sociais, existe uma transfobia velada, pesada. Existe racismo velado e pesado. Eu falo racismo mesmo, tipo sabe, sabe, por exemplo, colocar a pessoa negra pra fazer os corres, sabe, enquanto todas as pessoas da administração são brancas. Por exemplo, eu já vi isso em movimento social, sabe? O cara que é negro tá lá fazendo os corre e a administração é toda branca, não tem uma pessoa negra, sabe, na administração. Esse é outro problema de movimento social também. Porque assim, por exemplo, eu sou branco, certo? E eu sempre fui contra o racismo, mesmo porque eu via as pessoas mais próximas a mim, que são negras, e tipo, sofrendo de diversas formas. E eu, por não conhecer essa realidade, ignorante enquanto esta situação, por não sentir isso, né, dentro do meu dia a dia, acabava ficando revoltado porque eu não sabia, sabe? Tipo, nossa, mano, eu tô vendo que tá errado. O que que eu faço pra resolver isso? Eu não sei o que fazer. O que que eu faço? Né? Então, tipo, por quê? Porque entrava nessa situação, assim, lógico, você vai ver alguém apanhando, assim, ação racista, você vai entrar na frente, óbvio, mas eu digo assim, por exemplo, vou pôr um exemplo aqui, tinha um amigo meu, quando a gente ia procurar emprego junto, a gente sempre procurou trabalhar no mesmo lugar pra gente poder trabalhar junto, sair junto e beber junto e assim por diante, né? Então, assim, é pra gente também crescer junto nesse contexto. E aí o que acontece? Por exemplo, o cinema. Contrataram ele, aliás, me contrataram para trabalhar na bilheteria, mas contrataram ele para poder fazer o trabalho de limpeza. Cara, eu me revoltei porque e assim, ele ficou uma semana que foi o período de experiência e foi mandado embora. Na semana que ele saiu, eu fui junto, né? Eu não ia aceitar meu irmão, eu não posso aceitar esse tipo de coisa, minha família, né? Então assim, só que eu não sabia o que falar para ele para poder, sabe, tipo, porque é inconsolável uma situação dessa. Então, eu, enquanto adolescente, enquanto jovem, eu não sabia o que falar pra ele, virar pra ele e falar assim, mano, que, né, perdão, desculpa, o que que eu posso falar pra uma pessoa numa situação dessa, né? Então, assim, é uma situação delicada porque você tem uma ação, né? Quer dizer, ele andava com a carteira cheia de documentos ou então comprovante das roupas que ele comprava, era absurdo. Né, porque o policial perguntava, cadê a nota da sua camiseta? Teve um absurdo que aconteceu com outro amigo meu que estava andando de bike e o policial parou ele perguntando se a bike não era roubada. Cadê a nota fiscal da bike? Quer dizer, isso nunca aconteceu comigo.
Eu não tinha o que falar para esse ser humano. Então, o que, que eu podia fazer para mudar essa situação? Né? Eu também não tinha essa instrução. Dito isso, é uma dificuldade muito comum, principalmente da comunidade trans, como você está falando, ô Flair. Eu compadeço desse pensamento. É muito difícil hoje você, tipo, tentar sincronizar, como fala, tipo, alinhar esses raciocínios num lugar só, mesmo sendo um movimento social, as pessoas têm uma certa dificuldade de agregar isso, cara. É muito complicado. Sim, sim. E assim, outra coisa de movimento social que tem, assim, eu não tive tanta experiência com movimento social quanto eu gostaria de ter, obviamente. Mas o que eu já vi disso, tipo, coisa de transfobia, eu vejo. Eu não tô falando uma coisa assim, não. Não é uma coisa, tipo, mística, tá, gente? Até movimento LGBT tem transfobia, tá? Não, tô- não é, tipo, uma coisa assim. Até movimento LGBT transmedicalista. É, com, pessoas não binárias são, tipo, meio que rechaçadas, por exemplo. Sabe? Até em movimento LGBT, que se diz LGBT, até isso. Sabe? E é uma questão que, tipo, você vai assim, o transmedicalismo é pesado demais em movimento. E porque é pesado demais na sociedade. Curiosamente, a sociedade brasileira tem uma característica que é a sociedade brasileira, ela aceita mais pessoas transbinárias. Tá? Não é aceitar, não é que é legal, do que pessoas não binárias. E isso é uma característica que acontece. Tipo, sabe, existe uma relação de que pessoas não binárias no Brasil, por enquanto, ainda tem uma relação muito específica, difícil de você explicar para as pessoas. Até por causa da nossa linguagem, tá? É por isso que eu também sou uma defensora grande, grandiosíssima de pronome neutro e de neutralizar a língua. Porque isso, a linguagem afeta como a pessoa pensa, tá? Se você acha que não, a linguagem afeta muito. Você ter a linguagem para expressar as coisas afeta totalmente como você pensa, como você age, como você faz. E isso é uma característica que, tipo, muitas vezes é rechaçada até dentro de alguns movimentos de faculdade. Não, faculdade menos, mas tipo, até alguns movimentos sociais fora da faculdade, quer dizer. Me desculpa, eu errei. Fora da faculdade. Porque na faculdade eles falam, não, isso é coisa de academicista, ninguém fora da faculdade aceita isso, mas devia. Ah, tem muita coisa mais pra fazer. Tá, mas qual que é o problema do pronome neutro? Gente, me diz qual que é o problema do pronome, não tem problema nenhum. Não, eles não têm. Tanto isso é verdade que eles não têm argumentação. Quer dizer, se você pegar o inglês mesmo, tipo, um exemplo, acho que básico, não sei nem se eu posso usar esse exemplo, mas o inglês, ele, por exemplo, usa um pronome neutro. Porque o inglês ele foi feito para ser uma língua para facilitar a comunicação dentro do mercado. Então, tipo, o inglês ele fala she is a doctor. Então, ela é a doutora. Uhum. Tipo, o sujeito tá no ela. Qualquer frase que você colocar vai ter um she ali, ou então um he ali. Então, tipo, o doctor é neutro. E eles não têm argumentação, porque até mesmo outras línguas de outros países têm. A nossa é a única que tem pronome, porque ela deriva tanto do latim quanto do espanhol, se eu não me engano. Do espanhol e aliás, minto, do português de Portugal e do latim, certo? Não, linguisticamente, as línguas latinas têm. Elas são patrinomiais. Elas são línguas que têm um pronome patriarcal central. Isso vale pro francês, pro português, pro italiano e pro espanhol. Tipo, são línguas centradas no pátrio, no nome do pai. O inglês, ela é neutra, mas ela também tem algumas coisas patrinominais, mas ela é principalmente neutra. E mesmo, e assim, como alguém que já falou com a galera bastante, né, dos Estados Unidos, até nos Estados Unidos a pessoa fala que nos Estados Unidos tem pronome neutro, tá, gente? They, them. É um pronome neutro. A galera reclama de usar they e them como pronome neutro para pessoas. A galera reclama, sendo que lá tem, que não é nenhuma mudança na língua, você nem tá mudando a língua, você nem mudou a língua, só tem, só existe, sempre existiu. Tipo, existe há séculos já o pronome neutro do inglês. Individual, tá? Eles falam, não, they, them é pra plural. Não, não é. They, them singular existe há séculos, há séculos na língua inglesa, e ainda assim as pessoas reclamam nos Estados Unidos. O Brasil não tem pronome neutro. Mas da linguagem do pronome neutro, da essa linguagem, da linguagem do ser
sabe? É importante. A gente tem que entender que ter uma linguagem dessas questões sociais é importantíssimo. A gente não pode ficar numa casa de marfim aonde não, mas o nosso movimento faz, o nosso movimento tá aqui, sabe? O nosso movimento é, sabe? E também a gente não pode cair num derrotismo que a gente nunca vai fazer isso, a gente nunca vai conseguir aquilo. Porra, sabe? Tipo, não é mágica, gente, não é mágica. O pessoal acha que é assim, né? O Lula ganhou, agora o Bolsonaro vai ser preso e o arco-íris surgirá e o universo se renderá aos desejos da humanidade. Ah, vai sim, sonha. Sonho. Não, Nossa, cara, eu fico pasmo com essas coisas e eu vejo muito isso na internet, né? E assim, uma galera que não tem noção do que tá acontecendo. Quer dizer, o pessoal fala muito da questão da Revolução Armada, né? Vou colocar esse contexto. Que o pessoal vem falar pra mim assim, não, porque Revolução Armada tinha que acontecer amanhã. Tá, parceiro, faz o seguinte, então, você vai subir a primeira quebrada que tiver na tua cidade, aí você vai lá, vai pegar um megafone e vai tentar convencer todas as pessoas de lá que precisa fazer uma Revolução Armada pra ontem. Aí você me diz qual que vai ser a resposta. Por quê? Porque acreditem, é o que o Dexter fala em questão do racismo, né? Já que a gente estava pontuando isso. Nós estamos falando isso há 30 anos! Que diabo você acha que milagre vai acontecer para isso tudo acabar em 5 dias? Ah, para! Não, é sonho. Você não tem como convencer um moleque de periferia a pegar numa arma e tentar fazer uma revolução armada, sendo que no dia anterior ele estava sofrendo racismo no meio da rua, vindo de outras pessoas que ele odeia. Ele não gosta do próprio país. Ele não consegue se identificar dentro do próprio país. Sabe? Sim, Como que você vai obrigar não, né? Você vai convencer ele. não, tipo, é um idealismo puro. Vou falar, é idealismo puro. Tipo, vamos pegar as armas, vai dar tudo certo. Tipo, tá. Vai sim. E é o que eu O Che falei. Guevara 2.0, vai Não, sim. e é o que eu falei. Gente, e é o que eu falei. Quando eu cheguei lá na Lunária, tipo, a galera tava falando, ah, vamos fazer. Tinha uma pessoa, um cara lá que até saiu, a gente até baniu ele já. Tipo, a gente até baniu o cara. Já, tipo. Foi de Covas e Bebes, nem viu de onde veio. Deixa eu até baniu o cara. Mas enfim. Ele falou, não, vamos fazer comuna, não sei o que. Eu falei, quer fazer comuna como, velho? Onde? Tem água ali? Ah, vou fazer comuna agrária. Tá, onde? Tem água? Tem esgoto? Tem acesso ao hospital? Tem remédio pra galera? Sabe, tipo, o que tem? Sabe, tem escola pras crianças, sabe? Tipo, tem alguma coisa? Tipo, tem escola pras crianças, sabe? Ou você vai dar aula de professor também, sabe? Não tem nada. Sabe? A infraestrutura. Isso é nem que a comuna é ruim como uma ideia, mas a comuna primeiro. Tem uma ideia assim que eu vejo também em outras questões de movimento. Vamos abrir uma comuna no Brasil agrária no meio do nada. Porra, velho. Não pensa no solo, não pensa no acesso, não pensa na publicidade, porque é publicidade, você tem que fazer uma propaganda do lugar. Então não pensa sobre o acolhimento, não, sabe? É tudo isso, gente. Assim, quer ver? Vou pegar mais uma experiência que eu tive em relação a isso, em questão do que a Flair tá falando. Cara, a gente tava pensando dentro desse coletivo de começar a fazer algumas festas infantis para poder atrair a galera. A gente não tinha dinheiro, não tinha como pegar um carro de som e pagar o cara para fazer as chamadas dentro das ruas para poder chamar a galera. Então o que a gente fez? A gente fez uma vaquinha e começou a ver o que tinha para gastar. Chegou um momento que você teve que lidar com política. E isso foi um dos motivos de eu ter saído desse coletivo, tá? Quando eu cheguei, tava tendo uma festa de Dia das Crianças e a gente tinha organizado, feito uma vaquinha, tinha falado com a escola, sabe, tipo, tinha movimentado, eu tava indo buscar o bolo que a padaria tinha doado pra festa. Peraí, aqui bugou pra mim. Alô? Alô, tô aqui. Ah lá, tá. Agora tô ouvindo. Não, é que eu tô com a live aberta, daí aqui bugou pra mim, perdão. No caso, o que acontece? Então, tipo, a gente tinha recolhido tudo isso e de repente tava lá na porta um segurança de 2 metros de altura, né? E aí o que aconteceu? O terninho, não sei o que, tinha até ponta a desgraça do segurança. Daí eu olhei aquilo e ele escolhendo, selecionando crianças que iam entrar pra fazer a propaganda.
Tá, Ghost, você tá falando que a gente vai ter que fazer isso pra ter uma comuna? Não, eu tô falando pra você que é justamente com esse tipo de coisa que às vezes a gente tem que lidar. A politicagem, vou por aqui, a politicagem é, das cidades no geral, elas são muito complexas e dependendo da situação, se você vai contra essa maré, você que se torna o vilão, porque eles sabem contornar a situação para que você seja o violão da história, né? Então, assim, se você não toma cuidado com determinadas coisas que você vai se organizar ali e quais escolhas, quais lutas você vai escolher para lutar, você acaba se tornando o problema daquele bairro, né? A Uhum. ponto das pessoas virarem para você e falar assim, ó, a gente não quer mais você aqui. Que foi uma das coisas que aconteceu dentro dessa comunidade, né? Então, assim, o cara tava escolhendo crianças brancas e mais limpinhas, só pra vocês terem uma noção, mais limpinhas pra entrar na festa do Dia das Crianças. Eu fiquei puto, eu entreguei o bolo, falei, ó, vocês estão vendo o que tá acontecendo lá na porta? A gente tá, mas a gente tem que lidar com a política, você tem que entender. Eu falei, então tá bom. Então passar bem, vocês não precisam mais de mim, beijo, me liga. E fui embora, nunca mais voltei. Por quê? Porque sim, é necessário fazer propaganda, é necessário envolvimento do público, é necessário o movimento da comunidade, é necessário. Mas a gente tem que priorizar as necessidades e aquilo que está dentro do nosso alcance. Dá para fazer uma comuna? É viável? Tem espaço? Tem terreno? Tem tudo isso que tem que ser pensado. A gente tem que pensar dentro da realidade, senão a gente começa só a idealizar e a parada não vai para frente. Sim, e tipo, não é nenhuma questão, não faça isso, não, a gente não tô nem falando pra você não fazer as coisas, se você tiver, faz. Mas eu também vejo assim, isolacionismo. Tem muito isolacionismo na esquerda, tá? Eu vou me fechar na minha bolha, não vou conversar com. Eu vou fechar na minha bolha, foda-se, isolacionismo. E tipo, isso às vezes é de todos os lados, tá? Não é alguém, não é um grupinho assim, não. Às vezes é tipo, eu vou me fechar na minha comuna, eu não vou conversar com ninguém, eu não vou ajudar nenhuma comunidade, a comunidade do meu lado que vai vir pedir ajuda fala, não dá certo, tá trabalhando, tá difícil. E chega um momento que você não vai ter, tipo, chega um momento que você vai cair de novo na lógica capitalista de, tipo, vai lá e assim, eu tô falando, isso é uma problemática de muita gente. Não é um grupo específico, não é. É tipo. Você vê. Vou dar um exemplo de um movimento marxista que é o que mais tem no Brasil, tá? Não é um problema do marxismo, tá, gente? Não estou falando, o marxismo faz isso, não. É um problema geral. Mas muito movimento marxista quer protagonismo, tá? Eles querem o protagonismo de ser a pessoa com a bandeira lá na frente que vai, sabe, eu estou trazendo a revolução. E isso gera um isolacionismo de outros movimentos marxistas, porque todo mundo quer ser porra da vanguarda. Todo mundo quer ser a porra da vanguarda. Meus alunos têm um termo para isso. Para de assistir, sintonia e vai viver a vida. O aluno catou, a gente tava falando sobre os problemas sociais, né? Daí o moleque levantou, ele ajuda a mãe a vender bolo de pote dentro da escola, né? E a gente meio que faz ali na encolha pra ele poder tirar uma, mas não conta pra ninguém, pelo amor de Deus. Barulho. A gente ajuda ele a vender pelo meio que das encolhas, porque na escola não pode vender. Então a gente vende na porta, ensinei ele, né, tipo, a organizar a questão de dinheiro, pra ele não perder tanto dinheiro, pra não ficar fazendo dívida e tudo mais. Aí a menina que nunca tinha tido contato com uma realidade dessa, né, por exemplo, catou e falou assim, não, porque é isso mesmo, professor, que não sei o que e tal. Falou, porque a gente tem que lutar pelos nossos direitos e tal. Aí o moleque conhecendo a menina, virou pra ela e falou assim, então, senhora, dá pra você parar de assistir Sintonia e vai viver a vida real, que não é bem assim que a banda toca, você não tá prestando atenção no que o professor tá falando? Eu morri de. Eu falei, mano, par de Torinho vai viver a vida foi a mais. Ô moleque maldito que me fez quebrar, velho. Eu quebrei no meio da aula, não deu, eu não controlei, eu quebrei, foda-se. Pô. Não, mas e tipo, eu queria saber uma coisa, porém. Fascismo. Fascista. Tipo, a galera, os movimentos fascistas. Assim, vamos evitar entrar em tópico muito pesado, porque é a Twitch e tudo mais, mas eu queria saber, em questão de fascismo, como é que é a relação dos movimentos com o fascismo, sabe? Com o fascista, com aquela galera, tipo, fudida da. Sabe? Que. Não tô nem falando, tipo, bolsonarista aleatório que vai lá pro. É porque é o seguinte, gente. Quando eu falo o movimento fascista, eu não tô falando. O bolsonarista aleatório é fascista? É. Mas é diferente, tá? É muito diferente, vocês não têm ideia. Tipo, o É bolsonarista outra aleatório realidade. o bolsonarista aleatório na frente do quartel é um fascista? Ele é um fascista. Eu nunca vou ligar aquele filho da puta é um fascista. Eles eram fascistas. Só que
É muito diferente o cara lá na frente do quartel falando Bolsonaro, Bolsonaro contra o movimento LGBT, esse filho da puta do caralho, tá? É muito diferente esse pessoal de tipo o skinhead que literalmente fazia caça pessoa trans há uns anos atrás na Liberdade, tá? É muito diferente, é muito diferente. Então, depende muito da situação que você vai pôr. A gente já viu, por exemplo, sarais, a gente já viu movimentos que estavam promovendo ações dentro de comunidades que eram muito complicadas. Na verdade, o problema realmente está na educação. Conservadora de ter valores e preservar esses valores, o que a gente já conhece como padrão, é o que mais atrapalha. A falta de informação e instrução é o que mais atrapalha. Vou dar um exemplo aqui, mais leve aqui nesse sentido, que é justamente um grupo de mulheres que a gente apoiava que sofria violência doméstica e também assédios. Eu não vou entrar em detalhes do que era falado dentro desses grupos, porque eu acho que também não vem ao caso. Mas muitas vezes a gente via irmão que ficava revoltado porque a irmã estava lá dentro, que devia estar em casa lavando roupa, lavando louça. A gente via situações que a mãe vinha, algumas mulheres vinham escondidas dentro dessa situação para poder vir falar, para poder argumentar, saber o que pode fazer em relação à questão, como fala, legal da parada, tipo, de ter violência doméstica, como que ela podia sair disso. A gente instruía, dava apoio, dava abertura, conversava, né? Muitas delas vinham até meio que acuadas, vinham buscar uma amiga, ou então vinha buscar a filha e acabava escutando, né? Tipo, a sabotagem dentro desse contexto é muito grande, porque eles são desleais. Eu acho que lógico, além das partes de enfrentamento, vou por aqui essa palavra, de enfrentamento em outros contextos, existe também a parte de instrução. Então, é comum você ver, tipo, por exemplo, e vocês pensam que não, mas isso acontece, tá? Por exemplo, como eu estava falando dos movimentos sindicais deles serem demonizados, né? Isso acontece dentro de empresa. Quer dizer, o cara comenta sobre o movimento social dentro do trabalho, vai levar isso para o chefe para tentar trazer isso para dentro do trabalho. O chefe, não, esquerdista, não, os caras vão colocar 30 pessoas para morar na tua casa. Não, justamente por causa desse deslocamento de realidade, né? Desse descolamento. Isso acaba sendo levado para outros lugares. Quer dizer, até a transfobia, a homofobia são levados para esses lugares. Para você ver, eu trabalhava dentro de uma transportadora, que eu era auxiliar de motorista. Eu batia a caixa dentro de caminhão, então eu preparava a doca para poder carregar no outro dia. Então, o que é doca de carregamento de caminhão? E aí, o que acontece? E muitas vezes eu não me sentia bem com as conversas que tinha, né, dentro desses grupinhos que faziam parte dentro do trabalho, né? Então, tipo, lá tinha um refeitório, a gente ia almoçar, e assim, o que acontecia? As pessoas à volta falavam em conversas que me incomodavam, e aquilo ali, tipo, trazia um desconforto. Mas por que aquilo acontecia? Porque era um padrão de movimento social. Qual que é esse movimento que está acontecendo? É comum você chegar numa obra, por exemplo, e os caras soltar uma cantada enquanto tem uma mina passando na frente. E aí todo mundo, para poder se sentir acolhido dentro daquela situação, faz a mesma coisa, o mesmo movimento. Então, tipo, para algumas pessoas incomoda, para outras nem tanto, e assim, tem pessoas que conseguem conviver, mas só de ter essa prática, a pessoa ela já vai levar para casa o pensamento de que isso é errado, né? Que, tipo, por exemplo, ter uma pessoa LGBT, uma pessoa trans, uma pessoa negra dentro de um ciclo de amigos, ele nem percebe, mas ele já tá praticando racismo e não consegue entender o porquê que isso é errado. Porque na cabeça dele praticar o racismo é o certo e agir contra quem é contra o racismo é errado. Você entendeu? Tipo, não. Aliás, minto. Tipo, ele ataca as pessoas que estão indo contra o racismo porque ele acha que o racismo é certo, porque ele foi educado para aquilo. Então, você tem esse enfrentamento. Quando que a comunidade para de perceber que é um problema? Quando ela consegue perceber que está recebendo uma troca, né? Então, tipo, vou dar um exemplo aqui, no mesmo caso das mulheres.
Quando as minas começaram a se organizar e perceberam que se elas conseguissem, que elas se unindo e se preparando para uma determinada situação XYZ que acontecesse dentro da comunidade, sem recorrer ao movimento social, elas, basicamente uma autogestão de mulheres, elas percebiam que elas eram mais fortes. Então, por exemplo, tinha uma mulher lá que tinha uma horta, então ela pegava e distribuía o que ela plantava dentro da comunidade. Tinha uma outra moça que era boa em costura, então ela costurava e arrumava a roupa das crianças, enquanto a outra moça que cuida das crianças, enquanto as filhas estão trabalhando, porque dentro da comunidade tem uma taxa de mulheres que engravidam durante a adolescência. Então, enquanto a menina está dentro da escola, aquela senhora cuidava das crianças até as meninas saírem, ajudar dentro da casa e assim sucessivamente. Cara, a gente viu muita coisa bonita surgir dentro das comunidades. A gente viu eu vou falar autogestão por falta de termo, mas essa organização das mulheres, essa autogestão dessas mulheres, cara, foi muito bonito. Foi muito bonito poder viver perto dessas mulheres e ver o quanto elas estavam evoluindo nesse contexto. Então, eu acho que além do fascismo, né, desse fascismo enrustido, é a instrução. Enquanto não tem alguém falando com eles, enquanto não tem alguém ali sentado, conversando, entendendo o que está acontecendo, sentando na mesa de um bar, ou então sentando na cozinha de uma dessas moças, ou então batendo na porta, até mesmo batendo na porta, oi, boa tarde, você já ouviu falar sobre a questão do direito das mulheres em receber, sei lá, vou dar um exemplo fantasioso, de estar podendo receber leite gratuito dentro do UPA, ou então, você sabia que a educação é gratuita e você pode fazer para se alfabetizar, mesmo sendo uma pessoa com mais de 30 anos, você pode procurar o ensino de jovens e adultos dentro do período noturno. Você já chegou a ver projetos como fala, de acolhimento dentro de movimentos sociais? Quer dizer, você já foi naquela comunidade lá, ó, falaram que vai ter uma festa de Dia das Crianças, falaram que vai ter uma festa junina, bora na quermesse. Geralmente tem sempre alguém dentro de um palanque falando sobre os movimentos sociais. Ou então você já sentou no bar para conversar com um desses trabalhadores que chega cansado e perguntar para ele, pô, mano, por que você tá cansado? E escutar o cara. E isso também faz parte do coletivo. É assim que você conversa com as pessoas. Então, para você ir contra a esse movimento fascista, esse movimento violento que muitas vezes nasce no coração das pessoas, justamente por não terem uma instrução direcionada, é conversando. É você entendendo o problema que aquela pessoa tem. Não é você chegar assim, eu sou comunista e gosto de rock and roll. Eu odeio funk, odeio rap, odeio samba e o pagode, até escuto aí nas festas, mas não é isso. É você escutar a música que o cara tá ouvindo, entender por que ele tá feliz ouvindo aquela música, por que ele tá dando risada, né? É você, tipo, pegar aquele cara que tá fazendo uma obra do lado da tua casa, ou então na mesma rua que você mora, sentar com ele e, tipo, por ele ter um sotaque, ou então um tom de velocidade mais rápido da voz, como acontece muito com as pessoas que vêm do Nordeste, que vêm do Norte do país, para o Sul do país, e tentar entender o que ele tá falando para você não falhar mais com pessoas como essa, né? De tentar entender o que a tia que vende, sei lá, gelinho na esquina de casa tem para falar. Eu acho que o movimento social ele tem que começar ali, para que as pessoas possam se organizar organicamente. Pelo menos eu tenho essa visão enquanto experiência. É assim que você consegue brigar de verdade contra o sistema e contra a influência dessas pessoas, porque em determinado momento ele vai se perguntar, aquela pessoa que você está ouvindo, aquela pessoa que você está orientando, vai se perguntar, pô, cara, isso aqui tá acontecendo, eu tô vendo isso acontecer. O que eu vou fazer contra isso? Quer dizer, isso me revolta, o que eu vou fazer contra isso? Né? Ter o contato com a questão das pessoas trans, da comunidade LGBT, para eles verem quanto elas são humanas, né? Porque é exatamente isso, são seres humanos, e as pessoas precisam compreender isso, e não tem outra maneira a não ser tendo contato, tomando lugares como a Twitch, o YouTube, Spotify, escolhe aí a plataforma que você quiser e tomar lugar e mostrar para as pessoas, olha, nós somos humanos, nós estamos falando, nós sentimos. Se aproximar do público é isso, pelo menos eu tenho essa visão, né? Não sei se faz sentido para todo mundo. E desculpa se eu falei demais. Não, tudo bem. Não, porque é a conversa, tá de boa, tá de boa. Mas sim, uma questão que eu falo é o seguinte. Hoje em dia, eu gostaria de falar também da importância da internet. Muito comunista por aí
anarquista também, fica falando que a internet é inútil, sabe? Tipo, mas assim, gente, o bolsonarismo começou na internet. O bolsonarismo, o bolsonarismo, eu acompanhei, tipo, eu acompanhei porque na época eu tava, tipo, ficava, sabe, doomer, sabe? Você ficava só assistindo as coisas de, sabe, quando você faz isso? Aham. Eu acompanhei a ascensão do bolsonarismo. E tipo, a ascensão do bolsonarismo foi em Chan, tá? Não foi. Não começou no WhatsApp, não começou no Telegram, começou em Chan. Começava no Brasil Chan, começava nesses lugares lixo da internet. Porque o Bolsonaro era a representação do que esses filha da puta queriam, sabe? Do que esses fascistinhas queriam. Sabe? Ele era. Tipo, ele é um cara alto, ele é um cara que fala sem filtro, ele é um cara que é a representação, tipo, de machão, ele faz machismo, ele fica, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem que parar isso aí, tem que torturar, tem que fazer não sei o que. Eles fazem isso, tá? E começou em Tchan, tá? Os memes do Bolsonaro, no começo do bolsonarismo, não veio aleatoriamente, veio de Tchan. Veio de. Veio do Reddit, veio de Tchan, veio desses filha da puta todo. Sabe? Não veio aleatoriamente, não surgiu do nada. E o bolsonarismo, ele veio desse meio por causa de que não tinha a galera de esquerda lá. A galera de esquerda era inexistente na internet. Não existia canal de esquerda, não existia página de esquerda, não existia no máximo liberal, no máximo petista que tinha. Pra não falar que não tinha de esquerda nada, era petista. No máximo. No máximo. Na melhor das hipóteses. E desculpa, não querendo te corrigir, tá, Flair, mas eu não sei que hábito infeliz que esse povo veio falar pra mim que PT é de esquerda. Gente, PT não é de esquerda, é movimento sindical, tá? Eles apoiam classe trabalhadora nesse contexto, tá? Tipo, se o PT fosse de esquerda hoje, a gente tinha aprovado metade das coisas que estão lá no Congresso pra ser aprovado, ser votado, enfim. Perdão, era só pra Não, colocar não, esse sim, ponto. de boa. Não, sim, eu tô falando assim porque. Ah, mas o PT não é de esquerda. Beleza. Não, eu só tô falando assim que no máximo tinha coisa do PT ali. No máximo tinha. Mas, tipo, não tinha galera de esquerda, não tinha galera pós-esquerda, não tinha nada, não tinha questionamento de fascista, não tinha nada. E eu lembro do movimento extremamente tóxico. Tipo, você chega lá. Eu lembro que eu senti isso na pele, tá? Você chega lá e. Tá tudo bem, tudo maravilhoso, tudo incrível. Paz e amor. Paz e amor. Aí a galera solta uma homofobia aleatória. Tá? A galera solta... E você reclama da homofobia. Fala, como assim? Você tá sendo chato? Como assim? Como assim você pode fazer? E a comunidade se voltava contra você. Por você ter falado, calma aí, gente. E a internet, ela tinha toda essa dinâmica. E, gente, pode não parecer, tá? A internet pode parecer simples, mas não é, tá? Eu tô nessa caralha Não é mesmo? eu tô nessa caralha. Existem muitas relações complexas na internet. Como, por exemplo, eu falo de Chan, assim, mas muita gente não sabe o que é Chan. Chan era uns fóruns online que tinha. E você acha que coisa fora do Facebook não te afeta? Afeta. Porque esse pessoal se organiza fora do Facebook, ele se organiza em Discord, ele se organiza em Chan, ele se organiza em fórum privado, ele se organiza até em, tipo, hoje em dia eles até se organizam em coisa como fórum fechado de criptografado, tá? Então eles se organizam nesse lugar. E aí eles faziam esforços organizados para encher o Facebook, a internet de meme do Bolsonaro. De meme do Bolsonaro, de meme de tudo. E não tinha contrariação, tipo, não tinha nada. Não tinha coisa na internet pra contrariar, não tinha coisa na internet pra dizer, não tinha coisa na internet pra atacar, não tinha coisa. O máximo que você podia fazer era, tipo, uns liberais que era mais antifascista. O movimento Progressista. progressista, que tinha uns antifascistas até, mas era. Isso aconteceu por quê? 2013, teve os protestos, o fascismo começou a reagir aos protestos de 2013. Virulentamente. Tipo, virulentamente. Os protestos de 2013 causaram uma reação na população. Só que foi fora da internet. E os fascistas começaram a ocupar um espaço que não estava ocupado. A internet. Eles ocuparam a internet. E é engraçado, porque dentro desse contexto, quando teve esse movimento de 2013, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. Só pra você ter uma noção para onde ia a desinformação dessa época, tá? Só pra endossar o que você tá falando.
Para quem estava dentro desse protesto, viu a situação toda, o pessoal estava dizendo, quem estava ali na frente fazendo corrente humana e estava olhando e estava observando para ver como que esse povo estava se orientando, era uma galera que estava vestida e fardada de preto, se é que vocês me entendem, né? Então, assim, e colocaram essas pessoas como se fossem vilãs. Eu não sei se eu posso usar esse termo aqui, porque eu não sei se essa plataforma não considera isso aqui como Vilão pode esse, falar. Pode falar não, o termo não, vilão. não, não é nem vilão. Não, colocava como vilão, mas eu não queria colocar o nome. Não, não precisa Tipo. colocar o nome, não. Não precisa colocar o nome, não. Você entendeu? Enfim. Porque, tipo, dentro desses grupos, as pessoas achavam que eles eram os vilanescos, que eles eram os malvados que estavam ali. Cara, eu vi gente sendo pisoteada, né? Eu vi gente tomando gás lacrimogêneo na cara no começo, antes deles começarem a gritar sem violência. A polícia já estava reagindo àquilo. Então, assim, eu não consigo compreender o motivo dos caras tá batendo palma pros caras do dia 8 do 1, sendo que essa galera tava sendo pisoteada também lá na frente, porque tava pedindo impeachment da Dilma, Não, né? sim. Eu não, e assim, tipo, o pessoal não consegue compreender que esse movimento de 2013 foi justamente para transformar o que a esquerda tava tentando segurar com unhas e dentes ali no fiozinho, né? A esquerda, que eu digo ativa dentro desses movimentos, né? E tipo, e como isso foi um assassinato, essas ideologias em muitos contextos, até o final do último mandato do Coisa Ruim, enfim. E pra mim é presidente dos outros. O meu eu não escolhi. Perdão, era só pra endossar o que você tava falando. Não, sim, sim. E tipo, com tudo isso, eu também tenho que falar o seguinte, tipo, essa galera ocupou espaço que não tava, a internet não estava ocupado. Quem que você tinha em 2014 que era de esquerda na internet grande? Você não tinha, você não tinha. Você tinha no máximo um Cauê Moura. E o Cauê Moura naquela época era tipo ultra liberal, tá? O Cauê Moura era mais ou menos, bem mais ou menos. Não, 2013 ele tava falando aquela brisa de tipo, porque estão falando que a Dilma me pagou pra falar coisa aqui, não sei o quê, e aí ele tava meio que perdido, ele também acho que tava tentando entender a parada, e aí ele começou a rever uma parte de coisa. Eu sou fãzaço do Caio Moura, por isso que eu tô falando, perdão. Mas Nossa, é real, é verdade. Não tinha ninguém de esquerda falando nada. Quer dizer, o Felipe Neto também tava ultra direita da parada, né? Então, tipo, não tinha ninguém grande. O que eu tô querendo dizer não tinha ninguém grande ali pra poder falar alguma coisa, né? Não tinha ninguém tomando esse espaço. não tinha. E esses movimentos se. E essa galera só foi se construir. Gente, Ian Neves surgiu ano passado, tá? Tipo, Ian Neves veio ano passado, tá? Não é um cara que, tipo, que começou a. Sabe? Esse pessoal grande de direita era. Inclusive, na época, eu comecei a falar por umas. Eu tinha umas. Um pessoal que eu conhecia no passado, e eu falei, galera, vocês nunca faziam. Não, não vai adiantar, não. Tipo, eu queria fazer uns canal da Twitch pra falar de comentar política. Não, não, não vai adiantar não. Eu falei, tá bom, não vai adiantar. Tá bom, não vai adiantar. Aí, tá bom, e, tipo, você quer o quê? Sabe? Eu perdi umas grandes oportunidades, tá? Eu perdi umas grandes oportunidades, umas dessas, tá? Nossa, tristeza, Nossa. cara, nossa. Porque eu achava a mesma coisa, eu não vou ficar passando pano pra mim mesmo. Eu falava, não, isso aí não vai dar certo. Aí a gente tinha um receio, pra quem tava lá no meio, pra quem viu a coisa toda de perto, quer dizer, quem morou em capital sabe do que eu tô falando, dentro de 2013. Cara, você tinha medo de sair na rua. Tipo, o pessoal ele acha que todo mundo tava fazendo panelaço, não era todo mundo que tava fazendo panelaço. Quem morava em periferia sabe do que eu tô falando. Dava medo, as pessoas passavam na rua buzinando, a polícia passava de 15 em 15 minutos em determinados lugares para poder amedrontar o povo de sair de casa, né? Uhum. Uma fala que pontua o que eu tô falando é justamente que o Mano Brown, quem tava fazendo panelaço estava dentro do condomínio. A gente tava tudo recuado lá dentro sem saber o que tava fazendo, com medo, esperando o que, que ia acontecer depois disso tudo. Né? Porque então, até então, a única que trouxe pautas assim, legitimamente protegendo, por exemplo, a causa trans ou então LGBT, pelo menos, não sei, até onde me falaram, tá? Se eu tiver errado, me corrijam. Mas no caso, que estava protegendo essas causas dentro do Partido dos Trabalhadores era a Dilma. Ela foi uma das poucas presidentes, se não foi a única, a trazer essas pautas como importante, né? Eu não sei se é verdade, posso estar ainda estou enganado, se eu tiver, você pode falar. Não, a Dilma foi uma das únicas na política tradicional, sim. Mas política LGBT já tinha gente.
já tinha muita gente falando. Só que eles não tinham caído no mainstream. A Rita Von Ruth tava, tipo, há anos já, tipo, a Rita Von Ruth. E também tinha uma galera de pauta feminista. Só que, assim, teve uma cisma no meio LGBT, tá? Por causa de certos feministas online que eram bem grandes e falaram um monte de merda sobre pessoas trans, tá? Sabe? Eu tenho uma risa. Eu lembro dessa... Eu não vou citar nomes, tá? Eu não vou citar Nossa, nomes, mas dói. tá tudo bem. Tá Ai, tudo bem. como dói minha cabeça, porque eu lembrei. Tipo, feminista grande falando merda. Aí teve uma cisma grande. É foda, é foda. Eu lembro, eu lembro. Tipo, Eu lembrei de. O pior de tudo é que eu lembrei de imagens. A parte triste é essa. Ai, meu Deus. Não, é porque assim, o pessoal acha que movimento social é um negócio assim que você vai lá. Aliás, que passeata é um negócio fácil de fazer. Passeata não é um negócio fácil de fazer, que você tá lidando com pessoas que estão, assim, instigadas pela necessidade de se expressar dentro daquele meio, né? E aí me vem umas cenas de uma galera que vinha de condomínio querendo falar também, e elas acabavam fazendo. Elas não, né? Tipo, as pessoas em si acabavam fazendo cagada. Vocês colocam em qualquer contexto aí, acho que vocês já estão pegando onde eu quero chegar. Parava na frente de igreja, fazia uns negócios que não precisava. Sabe? Tipo, uns papos, mano, uns negócios complicados. E o pior de tudo é que isso deslegitimiza o movimento, né? É mais ou menos o que a Bia Ferreira fala, né? Daquela coisa, você, qual foi a última vez que você pegou um busão pra ir atrás de um emprego, pra vir falar do seu feminismo pro meu lado, né? Então, tipo, eu tô citando a Bia Ferreira porque eu sou um homem, eu não vou ficar falando, batendo tecla de movimento feminista, que não é meu lugar de fala, mas, né, trazendo a Bia Ferreira é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Eu compactuo com essa dor. Ai, Não, cara. e eu lembro também, sabe? Tipo, ah, mas o feminismo, tudo bem. Gente, eu também não tô ligado que esse movimento é importante, tá? Não tô falando que. Eu também não vou moralizar também. Ah, mas eu moro em condomínio, eu não posso. Pode. Pode falar. Pode, deve, por Deve favor. falar, fale. Ah, Desde que mas. faça com coerência, por favor. É, tipo, eu moro em condomínio, sei lá, eu moro num bairro de classe média, sei lá, qualquer que seja isso. Ah, eu sou pequeno burguês, sabe? Minha mãe é dona de loja, sabe? Coisa assim. Fale. Não, sério, fale. Você tem o direito de conversar. Mas também tem que saber o seguinte, que existem algumas relações que você precisa entender. E eu passei por isso, porque, assim, eu também não tenho, sabe? Eu sou uma pessoa que tem níveis de privilégio. Como qualquer pessoa normal, sabe? Todo mundo vai ter. E tudo bem, sabe? Eu tenho nível de privilégio e tá tudo bem. E eu escutei muito falar. Eu falava. Quando eu tava na faculdade, eu ia falar com o coletivo feminista da faculdade. E tipo, apesar de eu ter. Na época eu era muito burro, eu era burro pra caralho, na época era uma pessoa pior. Eu ia lá pra conversar com a galera e a galera aceitava de boa, sabe? Tipo, a galera ia lá, o coletivo feminista, de boa, pra conversar. E tipo, quando eu tava na faculdade também, e você fala, ah, mas tem um coletivo feminista. Tem coletivo feminista na faculdade. E, e uma coisa interessante da faculdade é que tem muita gente, tá? Tem gente de diversas formas. Tem a pessoa do condomínio, mas também tem a pessoa da quebrada. E também tem a pessoa, tipo, que não tá nenhum dos dois, sabe? Que não tá na quebrada, mas também não tá no condomínio, sabe? A pessoa não tá no. Sabe? Tem o cara que. A pessoa que. O trabalhador fudido, sabe? Que ele não tá nem na quebrada, ele tem uma condição melhor, mas ele também não tá no condomínio, sabe? Ele é o trabalhador fudido, sabe? Tem esse pessoal também. Tá sobrevivendo ali, o coitado não tem nada a ver com nada. Fala, pô, mano, eu só. Nossa, cara. Tem uns negócios assim. Um exemplo muito prático do que você tá falando dentro dessa realidade de universidade é o que aconteceu na USP na mesma época, né? 2013, 2014. Você lembra desse acontecimento? Ah, eu lembro, acho que eu lembro vagamente, faz muito tempo, acho. 2013, O. 2014. o... Para refrescar sua memória, no caso de 2013, 2014, que aconteceu na USP foi que uma estudante foi arrastada por uma viatura dentro do complexo da Ah, USP e ninguém falou nada. E aí isso. eles foram entrar numa sala para poder falar sobre o assunto de racismo estrutural e dos problemas que a USP estava passando justamente porque, e é isso, assim, é uma questão muito pesada. É, Mano, muito pesado. Você pode procurar, eu que tô vendo o Jovem Dugo aqui falando. Eu não sabia disso. Pois é, tem esses acontecimentos. E aí as minas foram entrar, que era um movimento feminista de mulheres pretas dentro da USP. E aí o que aconteceu? Elas estavam lá querendo falar, e falou, pô, marca aí uma palestra. Pô, ninguém vai na palestra. Elas têm que invadir para poder falar, porque ninguém vai lá para poder ouvir. Ah, mas eu quero ter minha aula, tá? Mas
escuta o que elas têm pra falar, cara, te dá nervoso, porque os caras gravam na chacota, sabe, na zoeira. Os caras falam, pô, mas eu quero ter minha aula de economia, não sei o quê. E pá, mas daí a mina quer falar, mano, morreu uma pessoa dentro da USP, pelo amor de Deus, dá pra vocês prestarem atenção e te incomoda o fato delas não poderem falar. Então, o que a Flare tá falando aqui nesse contexto, endossando o que a Flare tá falando, é justamente isso. Essa falta de empatia que as pessoas não têm em determinados assuntos que não se conectam com a realidade das pessoas. Em 2013, 2014 foi uma época assim obscura. Foi uma época. Eu lembro agora, em 2014, eu tava entrando na faculdade. 2014, eu tava entrando na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, a galera do movimento feminista queria proibir polícia no campus. Eles queriam proibir. E era outra faculdade, não era a USP, tá? Era outra faculdade. E assim, a galera queria proibir polícia no campus. E a galera, não, mas se tiver um crime no campus, como é que você vai. Tipo, tá, mas. A galera tava puta, a galera tava puta mesmo, a galera tava pistola. Mas assim, ô Ghost, pra gente fechar aqui, já faz 1h30. Pra gente O fechar seu aqui. tempo, meu amor. Fica à vontade. Ah, sim, sim. Adorei vir aqui, tá? Só pra deixar claro aqui. Desculpa se eu falei demais, se eu ofendi alguém, me perdoa. Não foi por querer. Tá bom? Eu sou meio ruim com as palavras mesmo. Tudo bem, relaxa. A gente tá. Todo mundo tá aqui, a gente tá aqui conversando. Foi uma conversa muito boa, sabe? Relaxa, a gente tá. E assim, é bom ter, sabe, conversa com várias pessoas de perspectivas distintas, de experiências distintas. Eu quero trazer isso, sabe? Eu quero que a galera venha aqui e fale assim, não, eu sei lá, eu sou do movimento X, sabe? Vem aqui, vamos conversar, sabe? Vamos, todo mundo, sabe? Da hora, da hora. Eu queria falar sobre, sei lá, eu vou abrir uma feirinha pra ajudar pessoas trans na cidade do interior de Minas Gerais, sabe? Vamos falar, ué, sabe? Vamos conversar, sabe? Vamos todo mundo. É importante, tem que dar espaço. Eu acho isso importante. Mas assim, eu tô muito feliz de você ter me chamado. Tô muito contente de estar aqui, de verdade, de coração. Tô muito contente. São poucas vezes que a gente recebe convites para poder falar tudo isso. Poucas pessoas querem ouvir minhas experiências em questão de movimentos. Tem muitas outras coisas que a gente pode aprofundar. E são pesados pra caramba. Mas assim, tamo aí. Se vocês quiserem falar, tamo aqui ativo Ô, para poder gente, conversar. alguém tem alguma pergunta que vocês querem fazer pra gente, tudo mais? Também, alguém que tá assistindo ainda, tá? Alguém quer fazer alguma Ah, tem uma pergunta? galera vendo aí, pelo amor de Deus. Eu mandei pra todo mundo aqui, ó. Tô aqui, ó. Eu mandei até pra minha mãe. Oi, mãe! Ela é minha fã número 1, ela vê tudo. Ela não participa muito do chat, mas ela tá vendo. Oi, mãe do Ghost. Ai, ai, ai. Bom, bom, só esperar o pessoal aqui. Mas enfim, foi muito bom te ter aqui, viu, Ghost? Foi muito bom eu te ter Pra aqui. mim também. É isso. A Glaucia tá aí também, aí, ó. É isso aí. A galinha do bando tá aí. Tá todo mundo aí. Fico feliz de ver a galera Olá, aí. todo mundo, gente. Olá, todo. Que bom ter todo mundo aqui. Bom, gente, por enquanto é isso. Vai ter mais live na semana. Ghost, se você quiser falar aí pra galera suas redes, assim, pra galera, faz um jabazinho Você me seu. permite? Tá. Claro, claro, que isso. Falando em movimento social, a gente também tem um movimento social. Aqui na Twitch vocês conhecem como Bando Fantasma. Fora da Twitch também é conhecido como Bando Fantasma. Mas enfim, a gente organizou uma galera que a gente. Cada um tem uma proeficiência. Eu tenho um editor, eu tenho uma pessoa que cuida das redes sociais. Toda essa galera, o Red, o Dreno, a Gláucia, a Rina, toda a galera que compõe o bando tá com a gente. O Gaspar também que tá ajudando a gente a fazer a moderação. Então, são todos eles que estão aqui tentando trazer um conteúdo pra gente fazer. Procurem a gente nas redes sociais do Instagram, Bando Fantasma. Tem o Taverna Fantasma que também que a gente faz conteúdo de react. A gente tá sempre tentando trazer alguns assuntos variados. Eu manjo mais de rap, de mais algumas outras coisas, então sempre vai ter alguma coisa envolvida nesse assunto. Mas fica à vontade de ir lá para ver. Lembrando que o nosso canal ele tem uma arrecadação tipo dual, né? A gente paga as contas do canal, né? Então, tipo, para eu poder pagar toda essa galera para a gente continuar fazendo conteúdo, então 50% do que entra de doação, bits, subs e assim por diante vai para as contas do canal e os outros 50% vão para projetos dentro da escola que a gente faz, pequenos projetos. Ano passado, só para vocês terem uma noção, a gente levou uma galera para uma oficina circense.
Então, assim, os meninos de sexto ano, sétimo ano, que não conseguiam ter dinheiro para poder ir nessa oficina, a gente conseguiu complementar com o dinheiro que a gente arrecadou no canal, com doação, com beat, com sub. Então, assim, se você quiser conhecer o nosso conteúdo, se você quiser ver nosso trabalho, fica à vontade para procurar a gente lá, Bando Fantasma, em qualquer rede social você encontra a gente, tá bom? Tá certo. YouTube, enfim. Tá bom? Eu não quero Bom. ficar fazendo Uhum. muito jabá também, não. Eu não sei fazer essas coisas, tá aprendendo. Tudo bem, tudo bem. Até mais, gente. Até mais, até mais. Ai, ai, ai. E